E aí, pessoal? Estamos aí para mais uma live das quartas, o bate-papo das quartas, com um convidado bacana hoje, meu amigão aí, o Rafael Brito. Já vou convidar ele aqui. Rafael Brito, tá aqui já ele, ó. O pessoal já chegando, então, como sempre, como eu falo para vocês, se quiserem intervir, basta colocar uma pergunta ali, ou se eu não ler na hora, na verdade, eu vou ler logo depois, tá? Que é um papo bacana. Deixa eu ver, o Rafa tá chegando aí. Tá aí ele, ó. E aí, Rafa, tudo tranquilo? Todo mundo me E aí, Rodrigo? escutando? Tranquilo? Beleza? Boa noite, pessoal. Só Tudo aumentar bem? um Obrigado pelo pouquinho o volume convite. aqui que eu tô te escutando muito baixinho. Fala de novo aí, Tá Rafa. bom. Agora sim, agora sim. Deu? Agora deu? Tá certo. Deu, Então, deu. obrigado pelo convite, Rodrigo. Boa noite, pessoal aí. Vamos conversar, né? Vamos conversar, cara. O pessoal tá chegando e tal, e depois também fica disponível lá no meu Insta pra galera curtir, que é um papo muito bacana. Eu queria te agradecer por tu ter aceito o convite. Seu Rafael Brito, professor também, meu amigão, doutorando em educação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bacana, que é o Escola Sem Partido e os desafios atuais para a educação brasileira. Quando eu vi o título, eu já fiquei meio que assustado, assim, porque só um deles daria uma live toda e o outro daria Exato. mais que uma live. Mas a gente se propôs a conversar aí sobre isso e é o que a gente vai fazer. Então, Rafa, a gente tem uma hora, quando chegar mais ou menos uns 50 minutos, eu vou te avisar sobre essa questão, tá bom? Fica à Tá bom, vontade para tranquilo. fazer as Tá suas bom, então. apresentações. Tá certo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando. É uma honra estar aqui com o Rodrigo, um colega de longa data, né? Tanto desde a época da graduação, embora a gente tenha feito cursos diferentes, mas convivíamos muito, né, no ambiente da universidade, colega também no Fênix Vestibular aqui de Santa Cruz do Sul, um grande professor, e fico muito feliz um pouco de trazer, né, e conversar com você sobre esses assuntos, né? A gente está matutando também algumas outras algumas outras aulas, alguns bate-papos, né, mais à frente que a gente está organizando, mas eu queria trazer para vocês, né, um assunto que é importante. Eu acho que a gente está passando por um período muito de polarizações, né, tanto no campo da política como também social, e é um assunto que volta e meia acaba interessando e o debate é sempre muito bom, né? Eu não vim aqui com o intuito de fazer uma aula magna, algo do tipo, mas sim fazer um bate-papo, né, uma conversa com vocês, assim, sobre essas questões, que existem questões teóricas, existe todo um estudo e uma pesquisa que estão sendo feitas nas universidades, né, mas principalmente o que nós podemos conversar e quais são os argumentos, né, que a gente pode ter para analisar essas situações, né, que é a questão não apenas da escola sem partido enquanto um movimento político, né, que surge em um contexto específico da sociedade brasileira, como também o desafio de se pensar uma educação, né, qual é essa ameaça, né? Porque eu vejo a escola sem partido como um movimento que ameaça as estruturas da educação brasileira, né? E, ameaça fundamentos que são conhecidos de todos os estudiosos que trabalham com educação e são defendidos nas escolas, principalmente depois, né, do processo de redemocratização. São valores que ameaçam, né, a liberdade de expressão, transformada ou fantasiada, né, de uma moralidade que acaba ameaçando não apenas o processo de ensino-aprendizagem nas escolas, né, assim como a própria liberdade docente, né, a liberdade de cátedra, ou seja, o professor, a professora que está lá na frente possui uma formação pedagógica, né, possui seus estudos e muitas vezes acaba sendo vítima não apenas por esse tipo de moral que eles acabam construindo, né? Mas principalmente também começa a ficar acuado a dar aula, né? Eu falo, brinco muito, brinco não, mas eu falo muito sobre isso, a questão de nós professores, principalmente das humanas, né? Nós viramos as novas bruxas, né? Os novos bruxos do século XXI, porque nosso papel é justamente problematizar, trabalhar com a realidade, né?
trabalhar com um currículo voltado para essas realidades, levantar essas problemáticas, e acabamos sendo os principais alvos, né? Não de que outras matérias não sejam, mas nós somos, digamos, os principais alvos. Eu penso, por exemplo, o professor Rodrigo, né, fazendo redação, sendo professor de redação, e volta e meia ele vai ter que fazer uma redação sobre direitos humanos, né, sobre movimentos sociais, sobre temas que nos cercam, né? Afinal de contas, a escola não é uma bolha, né? A escola é transpassada por vários problemas, por várias realidades. Rafa, Principalmente a do seu dia. Olha. eu achei muito interessante, cara. Eu estava lendo um pouco sobre o Escola Sem Partido, inclusive foi um dos temas de redação que eu trabalhei, a questão de um cartaz que eles elaboraram, com 6, diríamos, norma, para fixar em todas as salas de aula e que os professores deveriam seguir. E eu achei super interessante a primeira, que diz: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos. Quer dizer, cara, eu acho que o primeiro ponto já está aí. Eles imaginam uma escola onde tu chega e os alunos estão todos assim, ó, o professor, sabe? Eu acho que quem elaborou esse projeto não tem noção da realidade do que é uma escola, na real. Só por esse primeiro item já dá para perceber. É verdade. Se for pensar, se grande parte desse movimento, né, ele é um movimento que é fundado lá em 2004 pelo Miguel Najib, que é um advogado, né, e possui uma grande aderência, digamos assim, por movimentos políticos mais conservadores, alguns movimentos religiosos, enfim, que na verdade, né, é aquela coisa do gestor público, né, que infelizmente é uma realidade no nosso país, que muitas vezes os gestores da educação nunca pisaram numa sala de aula, né? Eu digo que a experiência da sala de aula ela é extremamente importante para se pensar políticas educacionais. Então, e se vocês forem perceber, assim, esse movimento ele surge em 2004, né? Então faz relativamente bastante tempo. Só que ele se torna pauta política, pauta nacional, é quando esses grupos, né, que estão descontentes com diversos avanços que vão acontecer na educação brasileira a partir do processo de democratização, acabam chegando na escola, né? Então nós temos todo um contexto e um processo que se inicia no final da década de 80 até os primeiros anos dos anos 2000, e com o contexto político e social que nós vivemos, principalmente, eu acho que é importante pontuar 2013, né, em que grupos, né, mais conservadores na política, que até então falavam na sua bolha, falavam para os seus próprios grupos, acabam ganhando audiência, né, e tendo poder político, poder de voto, tanto nas assembleias estaduais como nas câmaras de vereadores pelo país, né? E essa lógica assim do estudante cativo e que o professor vai ser doutrinador também é uma espécie de subestimar os estudantes, né? Parece que os estudantes é mais ou menos aquela lógica do clipe, né? Do Pink Floyd, do The Wall, né? Em que as crianças entram numa máquina de linguiça, ou seja, o jovem não pensa, né? O jovem não pode ser capaz de decidir ter as suas escolhas políticas, né? A sua visão de mundo, porque o professor, ele e a professora são instrumentos, né? De mediação, de propor as reflexões postas, né? Eu não obrigo ninguém a pensar como eu, nunca fiz isso. Alguns podem até achar, mas eu não sei por quê. Né? Inclusive eu tenho vários e essa é o valor da educação, né? É o debate, é o contraditório, são os vários posicionamentos, né? Porque educar e a própria educação são movimentos dialéticos, né? Já dizia Sócrates lá na Grécia Antiga, ou seja, são contrapontos que vão, né, formar e vão nos levar a estabelecer um processo de conhecimento. Rafa, voltando agora um pouco, talvez, para explicar todo esse processo, eu queria que tu falasse um pouco para nós aqui sobre esse processo de democratização das escolas lá no início dos anos 90. Tá bem, é interessante para a gente ver até, né, como geralmente a gente fala, né, que nós historiadores e historiadoras, nós somos profetas do passado, né,
São questões presentes que nos fazem analisar o que passou. É impossível prever o futuro, né? Tirando algumas pessoas que têm, ou dizem que têm esse dom, mas nós temos o problema atual, que é a escola sem partido, o próprio conservadorismo no Brasil, para nós ajudar a explicar, né, a evolução e o debate que acontece dentro da arena pública. Tu e eu, né, Rodrigo, nós somos de uma geração ali, final da década de 80, início dos anos 90, em que o Brasil viveu um grande movimento, né, popular pela volta e pelo retorno da democracia, né, não apenas com as diretas já, lá em 84, que foram fadadas, né, ou seja, não houve, né, a aprovação da eleição direta para 85, mas houve aquele movimento, né, político de participação popular em vários segmentos da sociedade. E uma militância, um segmento muito forte que surge nesse processo de redemocratização vai ser a pauta educacional, né? E a pauta educacional ela começa a se desenhar, principalmente a partir da Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, em que o Estado, então, passa a ter a responsabilidade, de forma mais efetiva, de, né, oferecer uma educação pública, né? Ou seja, todo cidadão e toda cidadã brasileira, a partir daquele momento, seria obrigação do Estado oferecer essa educação pública. Porque se a gente for pegar um breve histórico do que é o Brasil desde 1500, né, a educação sempre foi considerado algo da elite, né? Então, assim como existe uma democratização na política, era necessária uma democratização no acesso à educação formal, no acesso às escolas. E a partir dos anos 90, então, nós vamos ter várias leis, né, que vão ser criadas justamente para organizar uma tentativa, que até hoje não existe muito bem, de um sistema nacional de educação. Então nós temos como um marco fundador assim, dos anos 90, nesse processo de democratização da escola pública, que vai ser a aprovação da LDB em 96, né, a Lei de Diretrizes e Bases, que é o documento que orienta toda a política educacional no nosso país. E o principal autor e o principal legislador, e eu acho que vale a pena quem tiver interesse de buscar, né, o histórico, vai ser o professor Darcy Ribeiro, né, que foi reitor da UNB, foi perseguido durante a ditadura militar, enfim, ele faz parte daqueles intelectuais, né, que foram perseguidos na década de 60, como Paulo Freire, enfim, pela ditadura, e acabaram, né, voltando e fazendo parte desse movimento, tanto político, né, ou seja, dentro da Assembleia Nacional, como também, né, o movimento com os sindicatos professorais, com o movimento estudantil, em se fazer isso. E o que acontece? O princípio básico estabelecido já pela LDB, e vai ser a grande preocupação dos governos dos anos 90, vai ser justamente a questão da universalização da escola, né? Ou seja, o acesso a todos, não importa a tua classe, não importa o teu gênero, não importa a tua etnia, né? Não importa que tu vá para a escola. É o processo de universalização da escola, de democratização, principalmente através do que nós conhecemos por gestão democrática, né? Ou seja, a comunidade escolar ter a liberdade de escolher os dirigentes daquela escola, porque antes os dirigentes eram escolhidos, né, por superiores, eram pessoas de confiança de determinado governo. Por exemplo, a gente pode ver hoje mesmo o que aconteceu na URGS, para quem está acompanhando as notícias durante o dia, né? Nós vamos ter uma eleição para reitor da URGS e o governo federal, apesar de ter uma prerrogativa, né, mas que desde os anos 90 não se usa essa prerrogativa, né, resolveu colocar o terceiro lugar como reitor, né, ou seja, atropelando a vontade daquela comunidade acadêmica, a autonomia da universidade e também botando e ameaçando, né, a gestão democrática, que é um ponto principal. Então, e essa gestão democrática dentro das escolas não se dá apenas pela comunidade poder votar nos seus diretores, nas suas diretoras, né? Mas também a gestão democrática implica não apenas na eleição dos gestores, mas implica principalmente de que tanto professores, funcionários e estudantes participem do processo de construção daquela escola, né? E isso vai ser a tônica dos anos 90 e do princípio dos anos 2000, né? Com outras regras, enfim, mas era a questão da universalização,
da gestão democrática, nesse sentido mais amplo, né, que ela significa, e, obviamente, também a questão da alfabetização. Então, vai ser um movimento grande que acontece a partir daí. E nós vamos ver que a escola, apesar de nós termos avançado nesse sentido, né, por exemplo, o ensino fundamental conseguiu aumentar os seus índices, né, de ingresso, enfim, assim como o ensino médio um pouco depois, o ensino médio nesse período vai ser deixado um pouco mais para trás, né, vai ser mais tardiamente pensado no ensino médio, mas a escola, de certa forma, ela se torna pública de verdade, ou seja, vem tudo que é gente, né? Vem pessoas de classes distintas, pessoas de etnias distintas, pessoas de sexualidades distintas, ou seja, a escola finalmente se torna plural, né? E obviamente que nós temos ali em 2004 uma questão, como eu disse antes, né? A questão da gênese, né? Da semente do que vai ser essa escola sem partido enquanto movimento, né? Então, nós temos a questão, como tu disse, do medo do que seria uma doutrinação, sei lá, marxista, uma doutrinação política, né? Mas se nós formos pensar, tu e eu somos uma geração que se engajou politicamente muito forte, né? Porque ali a década de 90 era uma década de ir para a rua para se garantir, para se conquistar direitos, né? Os avanços que nós temos hoje se deram nas ruas, né? Não se deram em formato de textão no Facebook, né? Eu costumo dizer, por exemplo, eu ingressei no movimento estudantil com 13 anos, né? Eu já era presidente de Grêmio estudantil com 13 anos. Enfim, nós somos dessa geração e muitas conquistas foram feitas neste momento. Só que esta pluralidade que acaba entrando na escola, não apenas a pluralidade de estudantes, como também a pluralidade de profissionais dentro da educação, acaba mexendo com os melindres de alguns grupos que acabaram querendo negar, né, essa abertura. Por isso que a palavra conservador tem muito disso. O que é um conservador? Né? Um conservador é aquele que quer conservar, né? Quer conservar as coisas como estão. E essa abertura... Pode falar, Diego. Pode falar. Não, eu acho que tem muito a ver com o processo todo, Rafa. Porque, na verdade, isso ficou... ele ficou dentro como um sentimento, né? Porque a galera não aceitou, né, isso. Quem era elite, no caso, né? E ao mesmo tempo vem uma pauta moralizante muito forte, né? Por exemplo, se nós formos pegar a questão do profissional de educação, do professor e da professora. Aliás, se a gente pegar o princípio da educação, né? A educação, ela nunca é neutra, né? Paulo Freire já nos falava que educação é um ato político. Ninguém é neutro na vida, né? Ninguém é neutro. Tu pode não ser filiado a um partido político, tu pode não ir para a rua ou participar de algum movimento, né? Mas ninguém é neutro aqui, muito menos a educação, né? A educação, ela tem um sentido político, né? Não estou aqui falando de política partidária, como eles imaginam, né? Ou seja, todo mundo agora vai sair com bandeiras na rua para defender determinado partido. Não é isso. É a política no sentido de se pensar a realidade que está inserida, né? E poder problematizar esta realidade. Então não existe, a gente não pode pensar, né, nessa questão da neutralidade na educação, porque, né, nós vamos ter várias visões de mundo e várias experiências de mundo dentro daquele universo que é a escola. A própria escola é atravessada por diversas realidades, por diversas problemáticas, e nós, enquanto professores e professoras de uma sala de aula, também não somos sujeitos neutros, né? Eu gosto muito de falar assim, eu acho uma falta de caráter profissional nós falarmos que nós somos neutros. Nós não somos neutros. Tu está mentindo para o teu aluno que tu é neutro, né? Nós não somos, e não existe educação com neutralidade, né? Porque se fosse por isso, a gente contrataria robôs para darem aula, né? Exato. Ou seja, é apenas o conteúdo. Então existe essa questão da neutralidade que me incomoda muito, né? Eu acho que é enganar o aluno. Por exemplo, eu tenho meus posicionamentos políticos, eu tenho meus posicionamentos éticos, meus valores, que foram construídos dentro da minha história, dentro da minha trajetória enquanto ser social, enquanto ser histórico.
né? E deixo isso bem claro, assim. Mas eu não estou falando que precisam concordar comigo, né? Inclusive, adoro quando discordo, porque é um ponto de vista, né, contrário a mim. Só que, aliás, essa questão dessa suposta é que é uma guerra cultural, né, que está acontecendo, uma guerra cultural que não existe, é uma ladainha tão rançosa já ali que a gente viu na década de 60, quando começaram a perseguir o Paulo Freire, quando começaram a perseguir vários pesquisadores da academia, é um ranço que existe, e na verdade é um movimento anti-intelectual, né? Ou seja, se propõe a chamar de escola sem partido, mas essa suposta neutralidade que vem a existir, que eles defendem, não é uma neutralidade. É uma escola com partido, né? E nós sabemos que é o partido ou o grupo baseado nos valores que eles querem, porque eles querem que a sociedade seja assim. Então existe um ranço, e esse ranço começou a tomar caldo, né? Tanto pelo boom da internet, né? Por esses grupos que começam lá em 2004 de forma muito restrita, pequenos grupos, começam a espalhar a sua palavra, né? E começa a contestar. Posso responder a Vitória, Rodrigo? Surgiu aqui, senão eu vou me perder nas perguntas. Oi, Vitória, tudo bem? Obrigado por estar assistindo. Paulo Freire. Bom, Paulo Freire é bastante complexo e também não é bastante complexo, né? O Paulo Freire, ele é hoje, né, reconhecido tanto pela Unesco como no Brasil como patrono da educação, né, patrono da educação brasileira, e vai ser um pensador nordestino que muito ligado, né, ao movimento popular da educação, começa, né, a trabalhar tanto de forma teórica, a pensar a educação no Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo, mas principalmente partindo da realidade brasileira, né, partindo de que o Brasil era extremamente, isso lá na década de 40, né, já que ele inicia na década de 50, um país extremamente desigual, com um número imenso, né, de analfabetos, que não tinham acesso à escola, e por isso ele começa a escrever vários livros e começa também a criar, e isso é importante nós frisarmos aqui, ele cria a metodologia que ficou conhecida como metodologia Paulo Freire, né, em que ele traz uma nova concepção de educação. Por exemplo, a metodologia Paulo Freire, né, por exemplo, vou né, falar a realidade. A metodologia Paulo Freire vai se iniciar, agora eu não me lembro, numa cidadezinha pequenininha do Nordeste, na década de 50, final da década de 50 início da década de 60, que era um programa de alfabetização de trabalhadores adultos, né? Então ele vai trabalhar não daquela forma tradicional de alfabetização, mas traz o educando, né? Aquele trabalhador da roça, trabalhador da construção civil, trabalhava na cana-de-açúcar, enfim, e consegue fazer, né? E consegue alfabetizar a partir da sua metodologia, ou seja, trazendo aspectos da realidade, né? Ou seja, se alfabetizando com coisas concretas da realidade, tijolo, TI, enfim, e o tijolo não apenas, né? Ele fala assim, alfabetizar não é apenas a Eva viu a uva, né? Que antigamente tinha essas frases prontas, né? Para a gente decorar determinada fala. Ele fala, não, nós temos que ver, por exemplo, o tijolo. Quem é que fez o tijolo? Né? Quem é que fez a casa? Quem é que comprou a casa? Ou seja, né, problematizar uma realidade. E isso é muito engraçado, e isso é bastante engraçado a gente perceber que o Paulo Freire também voltou à tona. Né? O Paulo Freire veio com tudo e difamado, né? Principalmente por esses grupos. Que o Paulo Freire não deu certo, o Paulo Freire, se a metodologia do Paulo Freire tivesse dado certo, o Brasil não estaria nos índices que estão, né? Mas cabe ressaltar, a metodologia Paulo Freire é para a alfabetização de adultos, não é para a alfabetização de crianças e jovens. Então, Paulo Freire, apesar de ser o pensador, né, e um dos grandes nomes da educação brasileira, no sentido mais amplo, botar a culpa no Paulo Freire pelos índices é de uma hipocrisia tamanha. Ou você não entende, né, a obra imensa e a contribuição que Paulo Freire vai dar
para a geração de professores e professoras, né? Ou tu está sendo desonesto intelectualmente, politicamente, ao querer jogar, né, a obra de Paulo Freire pela janela. Alguns querem queimar, né? Obviamente que, assim como qualquer pensador e qualquer teoria, vai haver as suas críticas, né? Vai haver as suas falhas, porque toda teoria é assim. Nem Darwin acertou totalmente, né? O Rodrigo está aí para falar, né? E é por isso que é a teoria, né? A ciência é isso. A ciência, só é conhecimento quando ele pode ser rebatido, né? É dar aquela questão de que ela não é eterna, ela não é um dogma da igreja. E a grande questão do Paulo Freire, para a gente voltar para a escola sem partido, é justamente de trabalhar a educação numa perspectiva de realidade, né? É trazer a realidade. A gente não pode falar para o aluno, tá tudo bem, assim, que nem aqueles cartazes daquelas revistas religiosas, né? Cachoeira, uma família alisando um tigre, fazendo piquenique, tipo, não tá isso, né? A sociedade, ela é desigual, existe pobreza, existe fome, e essa pandemia, por exemplo, trazendo para o debate presente, nos apresentou isso, né? Apesar dos avanços que nós temos no Brasil e no mundo nos últimos 30 anos, né? A pandemia está aí para... Tem gente passando fome, tem gente passando frio, tem gente morrendo, né? Tem gente morrendo nas ruas, tem gente que não tem acesso à internet para ter aula, por exemplo. A gente está aqui em casa, enfim. Ela escancarou a realidade social, né? É que, Rafa, isso me fez pensar, assim, só para contribuir, para fazer uma outra pergunta para ti, que a gente vive hoje um revisionismo histórico, principalmente, eu acho que a história, ela que mais sofre, mas um revisionismo científico das coisas, que talvez tenha sido causado mesmo por essa questão na internet, mas eu não acredito nisso. Mas a gente vive um revisionismo que basta tu colocar um nome bonito nas coisas que tu pode discordar, sabe? Tu bota quântica ou tu bota outro nome. Não, eu não acho isso. Tá, mas espera aí, cara, tu leu Paulo Freire? Não, eu não li. Então, quer dizer, a gente vive um momento em que as pessoas discordam por discordar. Eu não acho, eu não concordo. O fulano era esquerda. Tá, mas o que tu define como esquerda e direita? Sabe? Então as pessoas não sabem mais conceituar as coisas, mas elas são assim. Então, na verdade, em relação a isso, eu queria te perguntar assim, isso contribuiu para o contexto dessa fundação dessa escola sem partido, desse movimento, que aí a gente tem o MBL e outros aí que estão engajados nessa causa? Eu acho que é tudo um caldo, né? É um caldo que foi engrossando e foi entornando a partir ali de 2004, né? Se for pensar. Inicia, como eu disse, muito pequeno o movimento, e vamos dizer que o boom dessa escola sem partido se dá a partir de 2013. Né? E 2013, quem viveu 2013 é um ano extremamente marcante, né? Seja para o bem, seja para o mal da sociedade brasileira, mas é um contexto de ruptura. Né? Um contexto de ruptura em que existe um descrédito, não apenas por um partido A, por um partido B, acho que todo o sistema político em si, um descrédito na política enquanto ação, né? Ou seja, enquanto ação. Porque se for pensar, a partir de 2013, muitas pessoas começam a se interessar por política, para o bem ou para o mal, né? Então, até 2013, poucas pessoas debatiam política, né? Eram pessoas que participavam de algum movimento, participavam, né? Ou tinham alguma filiação partidária. A partir de 2013, democratizou-se a discussão política do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, essa democratização da política, ou dessa participação da política, né? Foi a primeira vez que muitas pessoas foram para a rua, né? Pessoas com mais idade nunca tinham ido para a rua, né? Só que foram, e esse debate político que se constrói, ou esse novo paradigma político, pode dizer assim, a partir disso, é muito ralo, né? É uma reflexão de frases Pelo secas. WhatsApp. Pelo WhatsApp, exato. Não existe uma discussão política qualificada, né? Então,
só porque é de esquerda é lixo e só porque é de direita é lixo também, né? Ou é conservador. Não, e aí que tá, né? Eu sempre falo assim, quando eu fico vendo e percebendo os embates políticos que acontecem no Brasil, eu fico pensando assim, poxa, saudade de uma direita inteligente, né? Porque nós tínhamos partidos políticos de direita, né? Em que tu conseguia conversar, né? Esses lados da política fazem bem para a democracia. A democracia é isso. São pontos e contrapontos, são pesos e contrapesos. Só que se transformou num... eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, assim, dá para perceber, mas é difícil explicar, né? Em que a política, as pautas que vão acontecendo e surgem a partir de 2013 acabam exatamente, Rodrigo, acabam, né, nos levando a uma esquizofrenia no sentido de que aquela coisa assim, por exemplo, eu quero ser liberal na economia, né? E vejam, o liberalismo é uma tradição econômica e política que vem desde a Revolução Francesa, desde o Iluminismo. Existem pensadores ali, Adam Smith, Ricardo, inclusive o próprio Marx vai estudar o Adam Smith para depois rebater ele. Ou seja, existe uma tradição importante, intelectual, que vai falar sobre isso. Tu pode concordar, tu pode não concordar com o liberalismo. Isso é da vontade. Mas aquela coisa de liberalismo na política e conservador nos costumes. Como assim? Ou tu é liberal ou tu é liberal ou tu não é liberal, né? Conservador nos costumes, ou seja, libera geral na economia, mas eu vou ficar preocupado com o que tu vai usar, com quem tu vai te relacionar, se tu vai abortar ou se tu não vai abortar, enfim. É um ornitorrinco político que nós temos no Brasil. E, obviamente, a pauta da escola sem partido acaba fazendo parte, né, desse ornitorrinco político, que é essa coisa que talvez a gente vá conseguir explicar e analisar de uma forma melhor daqui a alguns anos, né? Hoje a gente está rindo, está abismado, e é muito pautado em coisas muito velhas, né? Muito antigas. Por exemplo, o tal do fantasma, e aí acaba entrando na sala de aula, o fantasma do comunismo, né, gente? O fantasma do comunismo, desde o início do século XX, se fala em fantasma do comunismo, né? O fantasma do comunismo foi pretexto, por exemplo, para dar o golpe em 64, né? O fantasma. O Brasil não tinha nem condições políticas, condições técnicas para fazer uma revolução comunista, né? Exatamente. E é um medo que ataca, né? É um medo principalmente classe média alta, dentro da estrutura social brasileira. Se vocês forem pegar os estudiosos, né? Gilberto Freire, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, alguns pensadores mais contemporâneos, né? Por exemplo, um livro que eu indico muito é o do Gessé de Souza, professor Gessé de Souza, né? Que agora eu estou esquecendo o nome do livro. Como é o nome do livro do Gessé de Souza agora? É tanta coisa na minha cabeça. Imagina. A elite do atraso. A elite do atraso. A elite do atraso. A elite do atraso. Em que ele vai explicar, né? Ele pega esses grandes teóricos, confrontando, né? Analisando essas análises, e vai explicar o Brasil contemporâneo, né? Ele chega até a Lava Jato. Tem até uma outra edição mais recente agora que vai até o Bolsonaro. Ou seja, ele faz uma análise muito boa. É um livro relativamente pequeno, assim, e está sendo bastante visto e bastante discutido, né? E eu acho que é importante. O próprio livro da Lilia Schwartz, quem não teve a oportunidade, né? Acho que semana passada, semana retrasada, ela fez uma entrevista no Roda Viva, né? E ela vai lançar também as origens do totalitarismo brasileiro, né? Em que ela vai falar sobre isso. Pesquisem, são livros recentes, assim, e muito bons de ler, que dá um panorama geral. Mas essas pautas acabam entrando na sala de aula. Ou seja, o professor doutrinador, professor marxista, professor comunista, que vai querer pregar para os seus alunos uma revolução, que vai cortar cabeças, né? Corta cabeças e tal, todo mundo vai sair de megafone na mão,
e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu fico pensando, bom, se o professor, na sua humildade, lá na frente da sala de aula, todos os professores fossem doutrinadores como eles pregam, essa revolução, gente, ó, É, já teria acontecido há muito tempo, se os nossos é, é, alunos não pensassem. é que nem o Rodrigo Delani colocou ali, né? Que uma das pautas da escola sem partido é, na verdade, tu ter como matéria ensinar o criacionismo, né? E a teoria da evolução, na verdade, como alternativa. Então, a gente está num absurdo assim tão grande nesse sentido, né, Rafa? Que eu fico pensando qual é o. Porque, na verdade, entrando nesse assunto que tu falou antes, assim, a gente sempre teve um país desigual, sempre foi um país extremamente desigual. E aí a gente ficou muito tempo, eu acho, de certa forma, pensando que um dia nós chegaríamos. Porque a O país elite do futuro. brasileira, na verdade, ela nunca deu um pedacinho dela, né? Não. Quando foi abolida a escravidão, ela recebeu um valor, né? Como indenização. Então ela nunca se sentiu ameaçada. E no momento que a escola ela fez valer a Constituição, no sentido de se tornou democrática de verdade, e a classe D, e a classe C e a E conseguiram entrar no mercado de trabalho, no mercado acadêmico, deu medo neles. Eu penso isso. E aí eu queria que tu falasse um pouco assim, se tu não acha que a academia ficou muito distante desse público num geral, porque não, sabe, parece que a academia ficou lá, diferente, protegida. Uma pergunta que eu te faço, sabe? Eu tava pensando, é uma discussão muito presente, né, dentro das universidades, assim, eu que estou convivendo agora nessa fase de estudos, enfim, que é o chamado, que a gente chamava de encastelamento, né, do encastelamento da universidade. A gente também é fruto e participou do processo também de acesso, de maior acesso, né, a entrada de pessoas dentro do ensino superior, que também era muito extremamente considerado elite. As próprias universidades possuem esse desafio de se pensar essa pluralidade, né, que nós temos nos últimos 20 anos, né, que nós vamos ter negros na sala de aula, negros cursando medicina, por exemplo, negros e negras, enfim, filho da faxineira também vai estudar com o filho do patrão, né, e obviamente que isso é uma ameaça. Mas falando assim sobre academia, eu acho muito essa questão do encastelamento, né, como o Brasil, a história do ensino superior brasileiro, ele sempre foi muito elitizado, né? O que a academia até hoje, né? Mas eu acho que hoje já melhorou bastante. Sei lá, até 20, 30 anos atrás fazia, era escrever para si mesmo, né? Era escrever para si mesmo. Ou seja, eu vou escrever para meus pares, vou fazer um texto floreado e tal, 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 e eles que se virem para entender, né? E obviamente isso acabou surtindo efeito, né? Surtindo efeito no momento que, ok, nós temos uma elite intelectual, no sentido não necessariamente econômica, mas também, ou seja, pessoas que pensam, cientistas sérios, pesquisadores, que têm seus mestrados, seus doutorados, seus pós-doutorados, estudaram não sei onde, Harvard, sei lá, alguma coisa assim, só que não houve um diálogo com a população, né? E isso também é um ato político. Ou seja, por exemplo, estou escrevendo a minha tese agora e eu fico pensando, a minha tese, ela tem que ter o alcance tanto para os doutores que vão ler a minha tese e vão me avaliar, quanto para a pessoa mais humilde, que pode ter, sei lá, ensino fundamental. Mas ela tem que entender alguma coisa do que eu escrevi. Exato. Né? Ou escrever também é um ato político, ou seja, eu quero que o meu conhecimento fique apenas entre, né, esses doutos, enfim, né, na academia, eu quero que as pessoas leiam os meus livros. E isso é importante, né? E aí também foi uma coisa importante, essa coisa de escrever. Porque nós vamos ter vários pensadores da direita que vão ter maior acesso do que a esquerda. Por exemplo, se nós formos pensar em termos de movimento político, né? Ou seja, vão escrever um monte de livro
que tu vai ler assim, uma breve análise um pouco mais aprofundada, acabam virando pó, mas acabam chegando ao grande público, né? Acabam chegando ao grande público. E a galera começa a ler. E aí surgem os gurus, né? Esses famosos gurus, que tem uma estante de livro assim que nem eu e tal. Fala lá algumas coisas, assim, né? Alguns clichês e tal, e coisa, e coisa, e coisa, e coisa, e coisa. E a galera vai sem pensar. Né? A galera. Daí tu vai ver um vídeo assim. Eu falei, nossa, que burrice que a pessoa tá falando. Eu falei, não, mas tem gente que acredita na burrice. Né? Né? A gente tá em 2020, tem gente que é anti-vacina. Tem gente que vai fazer navegação para achar a borda da Terra, né? Que a Terra é plana. Ou seja, a imbecilidade no sentido de acesso, né? Provocou isso, assim, a academia, os cientistas ficaram muito encastelados lá nos seus livros, falando para si mesmo, e essa galera aproveitou, principalmente a partir de 2013, aproveitou e acabou entrando, né? Não apenas nos livros, mas também na casa das pessoas, né? Na visão dos pais. E isso é muito importante, né? Os pais também são agente responsável por essa perseguição, principalmente aqueles pais que nunca apareceram numa escola, nunca foram numa reunião de pais, nem sequer foram lá buscar o boletim do seu filho, ou nem ajudam no tema de casa, se acham no direito muitas vezes, e erroneamente, obviamente tem que participar, mas, né, cheio de preconceitos e cheio de coisa, se acham no direito de invadir uma sala de aula ou uma escola para acusar o professor de doutrinação, né? Se for ver, é um cenário meio que de, de imbecis, né? Desculpa o termo, assim, não querendo generalizar, mas se for pensar, é isso, assim, por exemplo, quando um médico vai fazer uma consulta no médico, ele falou, Rodrigo, tem que fazer isso, tomar esse medicamento, vamos fazer esse tratamento e tal. Tu questiona o médico, por que eu vou ter que fazer esse tratamento? Por que eu vou ter que tomar esse medicamento? Tu questiona por um acaso? Não. E isso Não, também, né? Rafa, E todo mundo isso questiona o também, professor, né? e isso também se reflete no sentido de até em funções econômicas. O professor diz, não, a minha hora é tanto, meu Deus, se qualquer outro profissional, qualquer outra profissão dá o preço dele, ninguém reclama. Então, esse processo contribuiu. Só para colocar para ti a Maria, ela colocou uma colocação antes, e eu concordo com ela, e eu acho que tu já respondeu também, mas ela colocou que eles não conhecem as humanas como uma teoria científica, né? Que tem teoria e tem método, que é ciência. Não é como Porta dos Fundos, né? Balbúrdia, hoje megafone, hoje tu tira a roupa, sabe? Não é assim, cara. Tem teoria, tem método. Estudar a sociedade é importante, mas a galera parece que é matematização, né? Se o cara não vai não vai construir um prédio, tira a bolsa desses caras aí, entendeu? Eu acho que tu já explicou isso da Maria. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, que eu acho bem importante, que tu coloca ali, dilemas da escola, né? Quantos tem, né, cara? Tu já falou um monte, assim. Mas o que tu acha, Rafa, que vai acontecer, dando uma de como é que se Já chama? disse, Prever o já disse, futuro? já disse que eu Vai, não sou Rafa. guru. Isso é coisa para Guru. astrólogo. Isso é coisa para Guru. astrólogo, né? Para astrólogo. Guru, Rafa, assim, mas o que tu acha que vai acontecer e quais vão ser os próximos passos e desafios, assim, mais próximo e num tempo mais largo? É meio difícil de falar isso, mas é mais de uma conversa mesmo, uma colocação, assim. A gente tem muita coisa para pensar, né? Não é apenas a educação, mas acho que um país nos próximos anos, nos próximos meses, né? Se for pensar em termos de educação, né? A gente percebeu agora nessa pandemia ainda a enorme desigualdade social, né? Enorme desigualdade social e também a própria desigualdade educacional, né? A gente percebeu
muitos estudantes que foram para casa, obviamente por questões de segurança em nome do Covid, né? Mas as pessoas não têm acesso à rede, à internet, né? A gente fala muito em democratização da escola, mas não existiu uma democratização, por exemplo, do acesso à tecnologia, né? E isso, obviamente, causa efeitos e causa danos para nós pensarmos hoje a educação, né? Muitos professores e professoras também não têm o acesso com qualidade a uma rede de internet, né? Paga ali do seu salário, que, por exemplo, no Rio Grande do Sul é parcelado há 5, 6 anos, né? Utilizam o que podem para fazer e dão as suas aulas. E uma outra coisa que me incomoda, antes de continuar a tua pergunta, mas que nem tu disse, né? A questão da educação ser desvalorizada, do profissional ser valorizado, né? É uma coisa que me irrita profundamente. Assim, eu fiquei percebendo isso, assim, olhando as notícias, enfim, acompanhando as redes sociais, principalmente, que ainda existe, assim, a Maria falou, né, da questão positivista, ou seja, né, da matemática, da ciência exata, enquanto o único conhecimento válido e não as humanas, né, porque o pessoal das humanas só faz cirando em volta da árvore, né, essa lógica, né, todo mundo acende uma fogueira e dança pelado em volta, e isso é um curso de ciências humanas. Não existe uma teoria, mas é isso que o pessoal, né, o chão de taco, aquela coisa. Mas eu acho importante, né, e percebendo isso na pandemia agora, e as notícias vindo, é aquele viés de ver o professor e a professora, a profissão como um dom, né? Ou seja, a professorinha, salvem a professorinha, ou seja, coitadinha da professorinha, né? Coitadinha da professorinha, se mata lá para dar aula para os alunos e tal, tal, tal. Mas isso que é professora, né? Eu vi agora, por exemplo, uma professora. Daí aquela coisa, a mídia também ajuda isso, né? A mídia agora saiu uma Sim. notícia da professora que moveu mundos e fundos para dar aulas no azulejo da cozinha, aulas de matemática. E, olha que professor bom e tal, assim, nossa, que bom que existem professores que se esforçam assim, né? Mas por que o Estado, se ela for do Estado, enfim, não dá condições que ela compre um quadro, por exemplo, né? Ou aquela questão, por exemplo, do gurizinho, que foi retratado agora há pouco, que virou uma comoção nacional, que os pais construíram uma barraca na horta lá para ele ter acesso à internet, que é lá que ele poderia estudar. Nossa, muito bom, pais muito importantes, né? Mas se glamoriza a desigualdade, né? A desigualdade que a pessoa do interior não tem acesso à internet, não tem as mesmas condições de um estudante da cidade, por exemplo, e depende do estudante da cidade, que às vezes nem tem um celular, né? Ou tem um pacote de dados que a gente sabe, o pacote de dados vai 2, 3 vídeos, vai, imagina para acompanhar uma aula, né? Se romantiza o professor, a professorinha, como se fôssemos Madre Teresa de Calcutá, né? Ou seja, quando a gente vai cobrar uma aula particular, por exemplo, as pessoas falam, nossa, como é caro. Meu querido, eu estudei 4, 5, mais anos, né? 4, 5, 6, sei lá quantos anos, eu tô há 10 nessa função já, para o meu conhecimento, né? Quer pagar, paga, quer pagar, não faz o quê? É a mesma coisa, aquele discurso, né? Todos são pela educação, vamos respeitar o nosso professor, aquela coisa de 15 de outubro, né? Parabéns aos professores e tal. E quando a gente resolve fazer greve e ir pra rua, nós somos os primeiros a ser chamados de vagabundo, né? Não quer trabalhar, vagabundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas voltando, né? Existe a questão dessa pandemia e desse pós-pandemia, que é um debate que está sendo feito, não sei se está sendo feito pelos gestores, né? Mas eu acho que está sendo feito por muitas lives que eu estou vendo e que está acontecendo pelo Brasil todo, né? É a questão de a profunda e grande desigualdade que nós tivemos, né, escancarada, né? Que antes quem quisesse tapar o sol da peneira até conseguia, mas agora, né? A desigualdade na educação também. A gente tem a questão do Covid e como vai ser esse retorno às aulas, né? Eu ainda acho muito prematuro e obviamente que nós temos interesses, como diria o Brizola, interesses muito sórdidos, né? No sentido de que nós temos que abrir as escolas
tal. E, por exemplo, educação infantil, que não é minha área de estudo, eu trabalho com ensino médio, né? Eu pesquiso ensino médio. Pensar educação infantil. Quem vai numa escola, ou quem tem acesso a uma escola, tem a mínima lembrança de como era a sua educação infantil, sabe que é impossível tu ter uma lógica de distanciamento social, principalmente nos mais pequenos. E escola é afeto, escola é abraço, escola, né, é tudo isso. Entre os maiores até dá para se relativizar, né? Por exemplo, pegar uma turma de ensino médio, de ensino superior, beleza, a gente está tratando com adolescentes, com jovens, né? E com adultos, né? Então existe aí uma certa lógica, mas eu acho muito prematuro ainda, né? Se tu pensar numa volta às aulas, a gente não tem uma vacina comprovada, né? A gente não tem uma vacina aí na rua, no mercado para ser distribuída, né? Apesar de todos os cuidados de se fazer encontros, enfim, presenciais, é muito difícil ter previsão. Por exemplo, a França, vários países da Europa ficaram 2 semanas abertas e tiveram que fechar de novo. Porque nós tivemos pessoas infectadas. Grande parte do magistério, se a gente for pensar o magistério público estadual, grande parte do magistério é do grupo de risco, né? Ou seja, esses profissionais têm mais de 60 anos, possuem comorbidades, enfim, não existe uma segurança para que esses profissionais retornem, né? E isso a gente não pode levar em conta que apenas o tal do grupo de risco pega, todo mundo pega, né? Existe um corte etário, a doença não atinge apenas quem tem 60 anos. Ó, vou ver aqui tua certidão de nascimento, ó, amanhã tu tá de aniversário, amanhã eu vou lá te... Não, nós temos isso. Ainda está muito perigoso, se a gente for ver agora o que aconteceu hoje também. Semana passada teve a posse do Fux, lá no STF. Hoje nós já temos o Fux com Covid, o Rodrigo Maia com Covid e a ministra presidente do Supremo Tribunal do Trabalho. Ou seja, apesar de um ambiente controlado, né, ainda há riscos, existem riscos. A máscara não te imuniza, ela baixa a tua carga viral, né? Ou seja, tu pode pegar de uma forma mais leve do que se estivesse sem máscara, né? Tu não está 100% imunizado com a máscara, mas é o que nós temos hoje. E o máximo de distanciamento e de isolamento. Tem esse retorno extremamente importante, algo se pensar com cuidado essas questões, né? Algo também vai ser a defasagem educacional, justamente por essa desigualdade que existe no Brasil, ou seja, alguns alunos conseguem ter acesso, outros não. Né? Ou seja, como é que vai ser o processo de aprendizagem desses alunos afetados? Né? Como é que vai ser o processo de avaliação, como vai ser o retorno dos próprios professores? Os professores hoje estão sobrecarregados. Né? É um inferno estar trabalhando em home office, se tu for pensar. Né? Isso não tem como. É assim que a banda tá tocando, né? Mas aí que tá a questão da resistência também na educação, né? Existe um movimento que quer manter as escolas fechadas, né? Eu sei que é extremamente difícil, eu acho, para um pai e para uma mãe ter uma criança pequena em casa 24 horas por dia, né? É difícil, são questões importantes. Mas é a questão da vida também, né? Até ontem teve uma comissão aqui em Santa Cruz do Sul, na Câmara de Vereadores, eu fiquei apavorado, né? Estavam discutindo o retorno às aulas da rede municipal aqui em Santa Cruz do Sul. E eu estava assistindo, assim, peguei alguns trechos e tal, e eu vi um vereador, que eu não vou citar o nome aqui, enfim, mas quem conhece provavelmente vai adivinhar. Ele falou o seguinte: reabram as escolas. O vírus tem que circular. Assim, o vírus tem que circular. Todo mundo vai pegar. E as crianças... Não, Rodrigo, é sério. E as crianças precisam criar anticorpos. Tá entendendo o nível do que está se pensando em educação? Está se batendo para o retorno às aulas? Sim. Em educação? Tipo assim, deixa as crianças irem e tal, que elas vão se contaminar mesmo, né? Porque elas vão criar anticorpos. Eu acho que é uma gripe que cria anticorpo, que é que nem andar na terra.
né? E nós temos isso, nós temos ao mesmo tempo esse cenário de indecisão da pandemia, nós temos um processo de reformas estruturais dentro da educação básica brasileira, nós temos uma BNCC, que está aí desmembrada, nós temos uma reforma do ensino médio que também está... Ninguém sabe para onde vai essa reforma do ensino médio, né? Nós temos que repensar essas questões, nós temos um MEC totalmente ineficiente, né? Ou seja, são 2 anos e pouco de governo e nós não vimos nada do MEC, né? Apenas tosquices, apenas criação de cortinas de fumaça, enfim, nenhuma política séria para a educação brasileira, né? Eu acho que, assim como um cenário extremamente desfavorável, né, ter uma Covid, um MEC extremamente irresponsável nesse sentido, nesse sentido não, em vários sentidos, né, incompetente, já faz 2 meses que nós temos um novo ministro da Educação e, né, não existe um plano. Que tá, Rodrigo. Quais são os planos para a educação depois do Covid? Não existe plano. Né? Não existe Pra plano. nada, né, E eu Rafa? sempre falo. Não existe plano, e eu sempre falo, né? A gente está tentando resistir, seja nos movimentos sindicais, no movimento estudantil, na própria universidade, e denunciando, né? E denunciando cada vez mais essas questões, mas não, é triste dizer que falta uma esperança, né? A gente sempre tinha muito a questão da esperança, né? Do Brasil do futuro, do Brasil melhor, papapi, papapá, papapá, e a gente, aí está no poço do poço do poço, né? A gente não sabe nem se vai ter Brasil em 2022. Aí que tá, a coisa tá tão desastrosa que eu fico reticente em falar assim, não, nós vamos sair dessa. Rafa, Com tudo isso que tá aí, é difícil. deu já 58 minutos, então eu vou... Cara, eu queria te agradecer demais. Não tô te escutando. Peraí. Deu 50... Deu agora? Consegue me escutar? Rodrigo. Deu? Oi? Deu? Oi? Oi? Escutando. Deu? Não tá. Oi? Cara, eu te escuto. Agora a tua internet deu uma falhada. Deu 58 minutos já. Na verdade, 59. Eu não tô escutando. Eu queria... Oi? Eu tô escutando. Alô? Rafa? Ai. Oi? Rodrigo, eu não tô te escutando. Telefone aí Tá me de novo. escutando, Rodrigo? Eu não tô te escutando. Não sei o que tá dando aqui no... Essas tecnologias também acabam matando. Mas acho que tá terminando, né, Rodrigo? Isso. O tempo. Então, eu quero que eu não tô te escutando. Fala de novo aí. Oi? Não tudo bem? Tô escutando sem o fone. Tá, tudo bem então. Eu vou só encerrar, porque já está dando nosso tempo. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que participou aí. E, cara, eu vou deixar disponível para quem não conseguiu assistir agora, assistir depois, tá? Vai ficar disponível no meu Instagram e eu vou colocar no YouTube também. E eu queria, cara, agradecer demais, Rafa. Demais a tua participação aqui. E, claro, a gente tinha papo para mais 2 horas, cara. 2 horas. Mas, como o Instagram nos permite só 1 hora, é o que temos. Então, o papo foi bacana, a reflexão foi muito bacana e muito obrigado para todo mundo e para ti também, tá legal? Tá bom, obrigado, pessoal. Vamos conversar outra hora também, desculpa, eu entendi. Obrigado pela presença de vocês, pela participação aí. Nos vemos, seguimos a luta.
A luta Valeu. continua. Tchau, tchau. Boa noite pra todo mundo.